Muito bem, então, pessoal, hoje eu gostaria de gravar um vídeo fazendo uma indicação de leitura, porém uma indicação um pouco diferente. Hoje eu quero indicar não apenas um livro, mas uma categoria de livros que eu considero indispensável para todos os cristãos. Todos os cristãos deveriam ter estes livros, ou alguns deles, na sua casa e lê-los com certa frequência. Não são livros que você vai ler uma vez só e depois vai guardar, abandonar e nunca mais pegá-los novamente. Na realidade, esses livros são necessários, serem rebuscados de vez em quando, lidos novamente. Quantas vezes nós nos colocamos em um estado queixoso diante das circunstâncias, nos sentimos perplexos por causa dos sofrimentos que nos são impostos, achando que é demais, que não vamos suportar. Pois bem, quando você ler estes livros, você vai reconsiderar com certeza a forma como você entende os teus sofrimentos, aquilo que você considera algo insuportável e inadmissível para um cristão viver. Quais são os livros? Qual que é a categoria? Bom, a categoria que eu quero apresentar hoje é a categoria de livros que tratam de mártires, livros que têm relatos de martírios, onde cristãos foram executados por causa da sua fé. Os que eu tenho, eu considero os principais desta categoria. Talvez você encontre alguns outros, e tem alguns outros que também tratam mais ou menos do mesmo assunto, que são semelhantes, porém estes com certeza são os principais e, como eu disse, indispensáveis para a sua leitura. O primeiro deles, pessoal, é o Livro dos Mártires. É este livro de John Foxe. Este livro aqui, com certeza, pode ser tratado como o principal dessa categoria, porque ele tem uma abrangência muito grande, uma riqueza de detalhes. Ele começa lá com o próprio Cristo, vai descrevendo como que a perseguição começa a surgir na igreja e vai relatando então os principais mártires cristãos, E aí vai chegar até o período pré-reforma e pós-reforma, e também os principais personagens que foram executados, mortos pela fé cristã. São relatos valiosíssimos. Quando você lê a fé, a convicção, a entrega, a coragem destas pessoas que perderam a vida, você com certeza vai repensar a forma como você entende a fé cristã. Porque viver em um país livre, que você goza de liberdade, que você tem uma economia que nos dá muitas possibilidades de bens de consumo, conforto, e entretenimento, pode muito bem cegar o nosso entendimento e fazer com que nós interpretamos a fé cristã de uma forma diferente, como ela realmente se expressa nas Escrituras e na prática durante toda a história da igreja. Nós temos muitos movimentos estranhos, movimentos antropocêntricos, movimentos de prosperidade, que alegam que o cristão fiel ele é caracterizado pela saúde absoluta, pelo sucesso financeiro, pelas alegrias, pelo conforto, quando estes relatos aí servem perfeitamente para nos trazer a realidade, uma realidade que muitos cristãos desconhecem, que é a fé provada pelo fogo. E aí nos faz pensar, será que o que nós consideramos sofrimento realmente é sofrimento? Então, iniciando essa lista, o Livro dos Mártires, John Foxe. Se você é cristão e não leu esse livro, está perdendo tempo, Compre, adquira. A minha edição é da Mundo Cristão, tem a edição da CPAD também. Você pode escolher, provavelmente tem outras editoras que também publicaram esse livro, independente de qual seja a edição. Compre este livro e leia. Então esse é o primeiro da lista. O segundo livro
não menos importante, é Os Mártires do Coliseu. Então, este livro aqui também vai tratar da perseguição de Roma, mas vai focar especificamente nos relatos daqueles que foram executados no Coliseu de Roma. E vai trazer algumas histórias muito emocionantes, algumas coisas que nós realmente desconhecemos, sobre alguns acontecimentos, como que era essa atmosfera das execuções lá no Coliseu, como que funcionava, né? E o impacto, né, que aquelas imagens viscerais de pessoas sendo dilaceradas causava no público, né, que estava ali e extasiado assistindo aquilo ali. Como entender pessoas extasiadas vendo outras pessoas sendo executadas das formas mais brutais possíveis, tá? Então, esse livro aqui vai trazer essa linha, né, esse foco, e com certeza você vai ter grandes experiências na leitura deste livro, tá? Então, segundo livro, Os Mártires do Coliseu, editado, no caso, pela CPAD. Terceiro livro, pessoal, também, né, publicado pela CPAD. Este livro aqui eu tenho um carinho especial. Por quê? Embora eu tenha essa versão, e essa versão eu acho que é uma das mais recentes, né, essa edição é uma das mais recentes, eu li esse livro quando eu era muito novo, porque na casa da minha mãe tinha uma edição do livro As Catacumbas de Roma, né, de Benjamin Scott, numa edição bem mais antiga, um livro menor, inclusive, acho que era uma edição de bolso, não lembro bem, mas era um livro que eu li e eu achei, assim, fora de série. Eu era criança quando eu li esse livro, pessoal. Porque os relatos que tem aqui o foco é outro. Também ainda vai tratar da questão da perseguição, os cristãos que foram perseguidos por Roma, porém, isso aqui é uma investigação e uma descoberta que nos túneis, né, embaixo de Roma existe, né, galerias e galerias de túneis onde as pessoas depositavam os seus mortos, né, as chamadas catacumbas. Então eles faziam pequenas fendas, né, faziam ali alguns espaços cavados na própria rocha, onde eles depositavam então os corpos, né, das pessoas que faleciam. E os cristãos, por causa da perseguição, eram obrigados a se reunir nas catacumbas. Então o autor ele vai desenvolver, né, o livro tratando exatamente como que era a realidade de congregar nas catacumbas, do medo que eles sentiam, né, da perseguição, o problema com novos cristãos que poderiam ser espiões infiltrados, né, por Roma para localizar onde estavam então essas comunidades cristãs que se encontravam nas catacumbas. Então, isso aqui são relatos extraordinários, realmente vai mexer muito com a sua fé. E tem um detalhe, pessoal. A forma como eles congregavam era mais ou menos assim. Você poderia estar numa noite reunido, né, com um determinado número de irmãos, e na outra noite você poderia ser um dos que estavam ali, um dos corpos colocados ali, e eles, os irmãos, então, em volta, prestando culto, porque era mais ou menos assim. Se eles fossem descobertos, eram executados, e aí eles eram mortos, né? E aí eles pegavam muitas vezes somente as cinzas, porque eram queimados, né? Alguns poucos restos mortais, e levavam então até estes locais nas catacumbas para sepultá-los. Então é uma história, são histórias extraordinárias que realmente vale muito a leitura. Então, pessoal, estes 3 primeiros livros eu acho que são livros muito conhecidos, muito famosos, tá? Provavelmente você já os tenha visto, não sei se já leu, né, mas já tenha visto. Agora eu tenho outros 2 livros que para mim foram achados, e eu agradeço muito, né, a graça divina por ter me dado a oportunidade de comprá-los, que eles tratam também, né, de mártires, porém eles vão trazer por uma outra realidade que é muito desconhecida de nós. Quase nós não vemos relatos sobre isso. Quais são os livros? O primeiro deles, pessoal, o Livro dos Mártires, tá? O Espelho dos Mártires, melhor dizendo, né?
O Espelho dos Mártires, e este livro aqui, ele é publicado pela publicadora Menonita, tá? Publicadora Menonita, portanto não é tão conhecido assim. Este livro aqui ele vai trazer também, no formato do Livro dos Mártires, né, um relato histórico desde Cristo, então ele vai contando, né, os relatos das execuções dos mais famosos, né, os personagens mais famosos durante a história, mas ele tem um detalhe. O autor ele traz, né, um relato muito mais especial para o século XVI, né, do ano 1500 e diante, para um grupo mais específico de cristãos, que são os anabatistas. Então ele vai trazer relatos, né, destes cristãos, desse grupo de cristãos que foi executado, né, muitos deles foram perseguidos e executados, tá, e morreram por causa da sua fé. Então ele traz exatamente essa outro lado, né, essa outra linha que muitos de nós não têm o conhecimento, né. São casos mais específicos que fogem um pouco do nosso foco de visão quando falamos de mártires, né. E outro livro também nessa linha, pessoal, tá, que é o Fogo nas Colinas de Zurique, na Suíça. Então este sim é bem específico. Ele vai tratar então, no início do século XVI, dos primeiros anabatistas que morreram por causa da sua fé. Tá? Então ele vai tratar principalmente dos suíços, né, lá em Zurique, né, que tiveram essa ferrenha perseguição e acabaram perdendo a vida. Então são relatos valiosíssimos que muitos de nós desconhecem absolutamente, mas são irmãos nossos, né, igreja como nós, que acabaram então perdendo a sua vida por causa da sua fé. Tá? Então são livros que não há como mensurar o valor deles, né? Quem já conhece, quem já leu, sabe do que eu estou falando. Então é uma indicação que eu faço com um especial apelo para que você tenha na sua casa. Se você é um cristão e não tem uma categoria de livros de mártires e martírios, está faltando muito, né? Está fazendo muita falta estes livros. Então pesquise, encontre, né, as melhores promoções, compre esses livros e leia-os, e você com certeza será impactado por esses relatos e terá uma visão um pouquinho diferente do que você vê sendo pregada na maioria das igrejas, né? Infelizmente nós temos deturpações aberrantes acerca da vida cristã, justamente porque esses cristãos que pregam essas deturpações não fazem a mínima ideia do que é de fato uma vida cristã. Né? Por causa da comodidade que eles vivem, eles acham que essa é a realidade, né? Porque eles têm às vezes uma posição um pouquinho mais elevada, um salário um pouquinho melhor, né? Um poder aquisitivo um pouco maior, eles acham que isso aí é o ideal cristão, que a fidelidade vai garantir isso e que se você não tem isso, você não é fiel, quando a história prova exatamente o contrário. Muitos homens fiéis, extremamente fiéis, que talvez nós não chegamos nem próximos de uma fidelidade como a deles, foram perseguidos, perderam as suas posses, suas propriedades, viram seus filhos, seus parentes próximos, amados, serem executados sem misericórdia, sem alívio e sem escape. Para hoje, nós cristãos, muitas vezes estamos reclamando de bobagens, reclamando por causa de bobagens, achando que Deus não nos ama, achando que Deus nos esqueceu, achando que Deus não está nos vendo por causa de pequenos sofrimentos, pequenas aflições que não fazem, né, não chegam nem perto do que estes homens passaram. Tá bom, pessoal? Então essa foi a indicação de hoje, espero que você passe bons momentos e tenha ótimas experiências na leitura desses livros. Até mais!